Alô, bom dia! Vamos chegando. 9h01 dessa terça-feira. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Lamir. Bom dia, Sil, nossa convidada. Vamos chegando. Oi, Adri, querida, coisa boa de ter aqui. Flávia, Cássia, vamos chegando. Vamos chegando todo mundo, porque hoje a live vai ser muito especial. Bom dia, bem-vinda Adelina, bem-vinda Júlia, Suzy, Dani, Laizinha. Olha que legal ver tanta gente chegando aí para um tema. Oi, Thaís, querida, bom dia. Para um tema tão sensível, Cris, Luciano, Vanessa, querida, Carol, coisa boa. Vamos botar corações aí para o Instagram, avisar o maior número de pessoas possível que a gente está ao vivo. Se eu fosse você, tá? Se tiver alguém no seu coração agora nesse momento, pega esse aviãozinho aqui, porque esse tema de hoje é de verdade, esse tema de hoje e essa convidada de hoje, eu diria que é imperdível, assim, na minha percepção, de verdade, tá? Esse tema que a gente vai trabalhar hoje aqui é um dos temas mais sensíveis desse universo do autoconhecimento. E essa profissional e amiga que eu vou receber aqui hoje, ela, nossa, me faltam palavras para descrever o tamanho da contundência, assim, da consistência do trabalho dela, do senso dela de responsabilidade. Ela é uma profissional, assim, de uma qualificação incrível. Eu tenho muito orgulho de ter ela no meu círculo de amigos. Então, se eu fosse você, pegava essa live, esse aviãozinho aqui, e compartilhava com alguém, porque eu tenho certeza que esse tema vai tocar muitas pessoas, e algumas pessoas que nunca tiveram contato com esse tema, ou se você já escutou esse tema, escutar a Sil, que vai chegar aqui já é sempre um presente. Queridos, me deem um segundo. A porta aqui da minha... ao vivo é ao vivo, né? A porta aqui da minha casa, ela acabou de escancarar. Porque eu estou com problema. Nós vamos lá fechar juntos, né? Porque a vida é assim, ao vivo. E ela fica escancarada, aberta. Peraí. E aí nós podemos ter problemas aqui com esta porta. Vamos lá, vamos trancar ela bonitinho agora. Ao vivo é assim. Não é assim, gente. É a vida real. E agora a gente vai falar. Senão minha criança interior... esse vento, né, Adri, tá fazendo um vento aqui, a minha criança vai fugir aqui, ela é bem sapeca, sabe? Ela tem as feridas dela também. A minha criança tem as feridas dela com toda certeza. Mas hoje em dia ela é bem mais sapequinha, ela tá bem mais livre, sabe? Bem mais leve, muito trabalho interno aqui. E aí se eu não fechar a porta, ela vai se saracotear lá. Ao vivo é o máximo, né, Pri? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre a criança ferida que existe em todos nós. Muito importante esse tema. A criança, vou até repetir. A criança ferida que existe em todos nós. E vocês até dão um negócio de falar disso, né? Porque é um tema muito sensível, muito especial. Eu já vou receber a minha convidada aqui, porque a Silvia Cury, ela é terapeuta sistêmica das mais incríveis que tem nesse Brasil, Zil. Ela é professora de constelação familiar, terapeuta sistêmica, tem um trabalho muito lindo e é a minha honra de receber a Sil aqui, porque ela vai acrescentar muito pra gente. Vamos lá, Sil. Olá, que alegria! Beijo enorme para você. Muito bom estar aqui de novo. Muito bom, né? Assim, é sempre um presente te ter aqui na vida online, na vida presencial, pessoal. Você é um presente da minha vida e para essas pessoas que estão aqui, tenho certeza que você vem contribuir aí com seu conteúdo tão especial. E estou muito feliz e muito grato de te ter aqui, viu, minha querida? Eu estou muito feliz e muito grata também. Você é um presente na minha vida. Inclusive, uma das pessoas que me ajudou a estar aqui, literalmente, para colocar essa voz no mundo. Eu lembro quando eu te conheci, que eu falei, nossa, é isso que eu preciso para organizar melhor essas ideias, porque estava lá uma confusão do pensar com falar, né? Pensar, sentir e falar não estava fluindo. Então, admiro muito o seu trabalho, sou muito grata por
ter conhecido você e, enfim, dessa conexão que a gente criou. Você é muito É, especial. amada. Muito gostoso, né? A gente unir os nossos propósitos para servir as pessoas, né, Sil? Acho que tanto É. eu quanto você, algumas pessoas queridas que estão aqui nessa live também, que são, que a gente tem conexão com elas também, o que nos une muito, além das afinidades, né? É esse desejo de servir, que acho que é o principal mote da nossa vida, né, minha querida? Então, Eu vi, inclusive, a Adriane está aqui presente. Beijo, Dri, para você, que você foi o nosso elo de apresentação, né? Você que trouxe o Felipe para a minha vida. Obrigada por você estar aqui, amiga. Adoro você. amado, E a Adri também tem um trabalho lindo com crianças, né? Pediatra. ela é maravilhosa, né, Adri? Amamos você, Adri, querida. Silzinha, vamos começar a trazer esse tema, então, porque algumas pessoas talvez nunca tenham ouvido falar, né? O que que é essa criança interior, o que que é essa criança ferida que existe entre nós. Eu sempre tenho um maior cuidado para falar, tanto para quem, e aí, você que está chegando aqui nessa live, né, que você nunca teve contato com esse universo do autoconhecimento, né, de esse movimento de olhar para dentro. A gente sabe, né, é, como a vida se transforma quando a gente faz esse movimento de olhar para dentro. É claro que em alguns momentos a gente encontra algumas coisinhas que doem um pouquinho, né? Mas a diferença que começa a fazer na nossa vida é quando a gente faz esse movimento de olhar para dentro. Então, eu queria muito que você começasse falando um pouquinho de você, né? E o que é essa criança ferida que todos nós, que habita em nós, por favor. Acho que é um ótimo começo. Vamos lá. Então, eu vou aproveitar para falar de mim de um jeito diferente, né? Eu sou alguém que quando escutava alguma coisa assim, você está com problema, então vamos lá fazer terapia, vamos lá falar do pai, mãe, vamos falar disso, daquilo. Eu falava, gente, eu não tenho esse problema. Meu pai é ótimo, minha mãe é ótima. Então, no exemplo prático, né? Eu sempre fui alguém que estava lá em pé de guerra com a balança, né? Eu sempre fui uma criança gordinha e aí a balança sempre foi um bicho papão na minha vida, né? Então tá sempre de dieta e aí vem, não, mas então é alguma coisa que a sua criança sente falta. Eu falei, minha criança não sente falta de nada. Eu tive meu pai, minha mãe presentes, meus pais são ótimos, sempre foram, me deram tudo, inclusive limites, então também não é aquela do tudo só do excesso. Só que aí, Felipe, a gente vê que à medida que eu vou me aprofundando no processo terapêutico, sistêmico, como terapeuta e como cliente, porque as duas coisas andam juntas inevitavelmente, Sim. o que eu vim descobrindo? Quando eu nasci, a minha mãe não conseguiu me amamentar. Então tinha um registro de falta. Quando eu tive 3 anos, o meu pai ficou muito doente, ele foi internado, e minha mãe ficou enlouquecida, porque eu acho que eram 4 ou 5 equipes médicas acompanhando meu pai, porque era neuro, cardio, digestivo, clínico geral. Era um monte de equipe médica diferente, porque ele teve uma coisa séria. Aonde fica uma criança de 3 anos? A terceira filha, né? De 3 anos nessa história toda. Fica um pouco de lado, fica um pouco Sim, esquecida. Só sim. que a criança, ela não tem sinapses neurais para ela entender todo aquele contexto. Ela tem o sentimento daquela necessidade de estar ali grudada com pai e mãe. Claro. Entende? Então, isso vai trazendo para a gente registros emocionais que a gente vai guardando no nosso inconsciente. É muito importante todo mundo entender isso, né, Sil? Porque a gente vai criando alguns significados mesmo, algumas interpretações, né, possíveis, né, nesse contexto para todo mundo entender. É muito importante isso que a Sil está trazendo. É ponto de partida de um trabalho de autoconhecimento mais consistente, né? Se você que está aqui nessa live e tem vontade de ter resultados mais significativos na sua vida, um entendimento um pouco mais aprofundado de você e dos seus comportamentos, né, Sil, que muitas vezes, como a Sil está trazendo lindamente aqui, são inconscientes. O que é isso? Eu não tenho nem, como o nome diz, eu não tenho percepção, não tenho noção que isso está rodando dentro da gente, né, Sil? É neste lugar que a Sil está trazendo com essa preciosidade que a gente tem que começar a olhar, né, Sil? Porque a gente vai criando registros de abandono, de rejeição, de insuficiência, de falta, tudo isso, né? Pois é, e aí a gente interage na vida com isso. Quer ver um exemplo? Você faz um trabalho lindo trazendo a comunicação não violenta, né, para
para a forma. O que a comunicação não violenta fala? Que eu preciso ter consciência daquilo que daquela emoção, né? Acolher aquela emoção que está oculta por trás daquele comportamento, por trás daquela fala. Perfeito. Não é isso? Um dos pilares Perfeito. da comunicação não violenta? Muito, muito. Que demanda não atendida é essa? Né? Quando eu tenho um rompante, que a gente fala assim, a gente precisa olhar que aquele rompante é porque aquela pessoa tem alguma coisa que não foi atendida. Que coisa não atendida é essa? É algo que está guardado aqui dentro que diz respeito à nossa criança, na maioria das vezes. É o berro da nossa criança ferida, que não se sentiu vista, não se sentiu acolhida, não se sentiu pertencente, não sentiu alguma coisa. Então, essa demanda, ela está presente no nosso dia a dia, Felipe. Eu vou contar um exemplo. Eu gosto de exemplos porque às vezes fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Com certeza. Antes da quarentena, eu estava sentadinha no restaurante e terapeuta, quando está sentadinha sozinho, no meio de um monte de gente, é praticamente estudo de caso, né? Você fica lá olhando e percebendo o que está acontecendo. E só um parêntese. A Sil quase não tem bagagem para fazer o que ela faz. Quantos mil casos já, Sil? Quantos mil atendimentos você já fez? Ai, Felipe, eu fico até confusa com isso, mas acho que mais de 3 mil atendimentos, com certeza, porque tem trabalhos em grupo, tem trabalhos individuais, tem mais de 10 formações. A pessoa que está aqui na sua frente quase não tem bagagem para falar o que ela está falando, né? Não, mais de 10 formações só de constelação, fora mais de 10 formações só de coaching. A pessoa praticamente uma obsessiva compulsiva por cursos. Professora de constelação, assim, é uma autoridade, como a gente diz, fantástica nesse tema dela tão sensível. Então, aproveitem esse desbunde aqui, esse presente. Por isso que eu disse que essa live é muito especial. E de verdade você é um presente te ouvir. Muito gratidão. Bom. Vamos lá, vou contar para vocês. Aí eu estava sentadinha lá comendo, aí de repente chega uma pessoa, faz o pedido, e enfim, a vida continua circulando, e aí de repente eu só vejo essa pessoa dando um ataque com o garçom, com o atendente, falando assim, não é possível, toda vez que eu venho aqui, vocês me passam alguém na minha frente, o meu pedido fica, sei lá, demora horas para sair, o pedido das outras pessoas que chegaram depois de mim já começou. E assim, com um tom bem nervoso, bem alterado, e, gente, eu aposto que qualquer pessoa que está aqui na live já viu cenas parecidas, porque essa é uma cena recorrente. Era um homem adulto, certamente mais de 40 anos, eu diria que deveria estar em torno de 50 anos, que estava reivindicando o quê? Ser visto. O atendente ainda virou e falou assim, senhor, cada pedido tem um tempo de preparo diferente. E aí estava tentando lá explicar, mas ele não havia. Por quê? Porque o nosso ouvido fica bloqueado, porque aquela dor, ela vem à tona. Entendeu? Ela vem à tona porque ela é sufocada tanto ao longo da nossa vida que às vezes a gente precisa de gatilhos para trazer aquilo para fora, para aquilo ser visto de alguma forma. Entende? Então, a criança interior é a válvula, né, que starta esse processo. Por quê? Porque quando a nossa criança ferida, ela não é vista, não é acolhida, ela não é validada, não é reconhecida, o que acontece é que ela se faz vista. Por quê? Na constelação a gente fala o seguinte, Felipe, quem veio antes tem precedência. E aí eu te pergunto, com 40 anos de idade, quem veio antes de você? Você aos 40 anos ou a sua criança? Uma pessoa de 40 anos acabou de nascer, né? Acabou de fazer aniversário de 40 anos, ok, meus 40 anos surgiram agora. Agora, a minha criança, ela nasceu há 40 anos atrás. Ela veio bem antes do meu adulto, entende? Então, ela carrega uma bagagem com ela. E essa bagagem precisa ser vista, acolhida e transformada. Para que transformar? Para eu poder transformar as minhas relações. Faz sentido isso? É muito poderoso isso, né, Sil?
A gente trabalha de uma certa forma isso dentro do fluxo, né? E claro que você trabalha com muito mais profundidade dentro do teu dia a dia, né? Mas para todo mundo entender, quem já assistiu algumas lives minhas ou já teve a oportunidade de ser meu aluno, minha aluna, quando a gente fala da formação das nossas crenças, né? Da nossa história de vida, tudo que a gente experienciou, né? Que a gente experimentou, como a Sil lindamente fala. Né? Então, por exemplo, se você escutou, se foi uma criança, por que a gente chama de criança ferida, né, Sil? Que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender essa nomenclatura. Porque está ligado a experiências muito antigas na nossa vida, principalmente quando a gente é criança mesmo. Então, quando trazendo para minha área, um cala a boca, fica quieto, você só fala besteira. Agora estava conversando com uma amiga, né, que eu conheço desde bebezinha, ela estava me contando o quanto ontem ela participou de uma conversa comigo, onde ela entendeu um pouquinho mais do meu método e já começou a aparecer as feridas da criança dela. Ela dizendo, nossa, só de escutar a conversa, eu tenho certeza que vocês aqui, ao longo dessa live, vão cair algumas fichas para vocês. Ela dizendo, nossa, só na nossa conversa já me lembrei do meu pai dizendo que eu precisava estudar mais, que eu não era boa o suficiente ainda. Ela tirava 9, 9,5, e o pai dizia que ela não era boa o suficiente. E essa adulta de hoje, para todo mundo entender o que é isso, é muito poderoso. Essa adulta de hoje ainda nutre essa sensação de incapacidade, de insuficiência. Quando ela vai falar em público, por exemplo, que é o coração do meu trabalho, ela é convidada para um congresso, para alguma coisa, e ela ainda tem essa sensação de insuficiência dentro dela, de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é tão capaz, que ela não é merecedora de ocupar aquele espaço. Então, isso que a gente está trazendo aqui é muito profundo, né, Sil? E tem um impacto muito grande na nossa vida. Você está contando isso e eu estou lembrando que quando eu era criança, que eu chegava lá, tirei 9, 10, sei lá o quê, ficava toda feliz, a minha mãe olhava, não fez mais do que obrigação. Né? E isso também ficou registrado dentro de mim. A minha dificuldade de receber elogios e de receber reconhecimentos vibrou e pulsou forte dentro de mim durante muitos anos. Porque se eu não trabalhasse isso e não olhasse isso e ressignificasse isso dentro de mim, eu ia continuar meio avessa, porque parece que você recebe um elogio e você fica desconfortável, você não consegue receber aquilo. Tipo, ai, que estranho, entende? Sim. Não é mais do que a minha obrigação ser uma pessoa incrível, ser legal, ser boa, né? Não, é muito... Ser perfeita, ser né? perfeita. Porque aí a gente entra aqui na história que é quase como uma obrigação para essa criança que quer encantar os pais, que quer a reciprocidade do amor dos pais, esse compromisso interno de ser perfeita ou de ocupar o extremo oposto, né? Porque tudo que a gente está falando aqui tem opostos. Então, qual é o oposto da criança que quer ser sempre perfeita? A criança sempre imperfeita, que vai ficar sempre trazendo isso como um estímulo para chamar a atenção. Os dois opostos, né, Sil? Eles são dois extremos da mesma intenção. Do mesmo desequilíbrio. Do mesmo desequilíbrio, né? E o perfeito, ele quer chamar aquela atenção também através da perfeição, quer ser notado. E o outro extremo do desequilíbrio também quer chamar atenção, quer ser notado. E aí, Felipe, esse é o exemplo de por que não é assim, eu já fiz um trabalho de resgate da minha cura, da minha criança interior e acabou. Não acabou. É porque eu tô, deixa eu me enquadrar na câmera, eu tô aqui tem uma outra polaridade, e aí eu fico pulando de um lado para o outro, só que não mais entre os extremos, eu vou buscando esse caminho do meio. Esse é o movimento de expansão da consciência. Esse é o movimento de perceber as coisas de um outro lugar. Esse é o ponto da harmonia, o caminho do meio, o equilíbrio. Né? Então a gente precisa estar atento, porque assim, não tem um trabalho de mágica. Não tem assim, faça um trabalho e seus problemas acabaram. Não. Isso é muito importante, né, Sil? Muitas vezes, rapidinho, deixa eu só falar. Muitas vezes, quando um cliente vem fazer um trabalho sistêmico comigo, os problemas aumentam. Eu também experimentei isso quando eu comecei minha terapia sistêmica, os problemas aumentaram. Por quê? Porque eu tinha tanta inconsciência daquilo que quando a gente tira o véu, meu Deus! Mas é isso, né, Sil? É uma ferida que a gente destampa e vai cuidando dela, né? Ô, Sil, queria que você falasse um pouquinho, só para todo mundo entender, que talvez algumas pessoas nunca tiveram contato com esse conceito. O que é um trabalho sistêmico? Que é tão lindo esse entendimento, e você fala sobre isso de um jeito tão sensacional, assim, porque quando eu entendi isso, a minha vida mudou, assim, começou a mudar. Uau, é um sistema. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, por favor. O trabalho sistêmico, ele
exatamente, parte do princípio de que estamos todos num sistema. Então, por exemplo, o meu corpo é um sistema complexo. Por quê? Porque eu tenho um sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema digestivo, enfim, vários sistemas interagindo. Então, trazendo, né, para um contexto médico, eu não sou médica, não vou entrar nesse assunto, mas, por exemplo, a gente sabe que, às vezes, quando um sistema não está funcionando bem, então, se o meu sistema circulatório não está funcionando bem, eu vou ter efeitos colaterais em outros sistemas. Né? Por quê? Porque o corpo ele precisa estar todo em equilíbrio, todo em harmonia para ele estar fluindo plenamente. Da mesma forma, eu na minha casa, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus avós, formamos um sistema, que é o sistema familiar. Né? Assim como no meu trabalho, também eu formo um sistema, que é o sistema profissional, com aquelas pessoas que estão interagindo. Da mesma forma como eu e o meu ambiente também formamos um sistema. Então, o mundo ele é feito de sistemas e sistemas e sistemas. Para quem não conhece, nunca viu, procura a flor da vida, né? Que é um círculo fazendo interseção com outro círculo, que essa é a grande teia da vida. A gente não está independente. O coronavírus é um exemplo disso, né? Então, um vírus que veio, a princípio, lá da China, impactou o mundo inteiro. Por quê? Porque não temos essa fronteira que a gente sempre acreditou ter. A gente está muito conectado. E esse é o conceito de sistema. E o que é um trabalho terapêutico sistêmico? Eu vejo o mundo assim. Assim como eu estou vendo bem o Felipe. E o Felipe está ali. Só que não tem só o Felipe ali, tem mais coisa ali. Aí eu vou expandindo a minha percepção. Agora eu estou vendo o Felipe e estou me vendo também. Agora eu estou vendo o meu iPad, que a gente está fazendo pelo meu iPad. E aí, o meu iPad não estava ali antes? Estava. Mas eu estava vendo assim. Eu só enxergava o Felipe. Entendeu? A minha mesa estava ali antes? Estava, mas eu estava enxergando assim. Então, o trabalho de terapia sistêmica, ele tem diversos tipos de terapeuta, diversas técnicas, mas o objetivo principal é fazer esse movimento do tipo, aquilo já estava ali, eu nunca nem tinha percebido. E aí eu trabalho isso com a base da constelação, como eu falei, eu tenho diversas formações em constelação. A grande referência de constelação é o Bert Hellinger, mas eu tenho um jeito bem diferente do Bert Hellinger de trabalhar, até porque eu acho que o Bert Hellinger foi um start maravilhoso, tanto é que ele transformou o conceito dele de constelação ao longo da vida dele, né? Então, tem um trabalho em construção e a constelação tem esse movimento, né? A constelação ela é muito importante porque não é uma questão só da técnica, é uma questão da técnica com o facilitador da técnica, porque a gente cria essa interseção, por isso que essa empatia é tão importante, né? E as outras técnicas também são assim. Um dentista, por exemplo, tem dentistas que têm uma mão mais pesada, outros que têm uma mão mais leve, entendeu? Então, é o profissional mais aquelas habilidades daquele profissional. Só que para as outras profissões a gente não percebe tanto isso quanto para a profissão terapêutica, né? Então, o que a gente faz? A gente vai mergulhar num sintoma para a gente poder expandir essa consciência, entender qual é a raiz daquilo. Porque... Por exemplo, quais são os sintomas mais comuns que as pessoas te procuram que em algum momento que vai misturar esse olhar sistêmico com a criança ferida? Que mais vem para você, assim, para as pessoas entenderem, né, o grau de sensibilidade que é um trabalho sistêmico como o seu? Olha, eu estou fazendo constelação online em grupo, né? Então, quem não viu ainda, entra lá na minha página, entra lá no meu link, se inscreve, porque vale a pena assistir. Então, por exemplo, a gente está agora numa demanda enorme de pessoas que estão sentindo um vazio, que estão sentindo depressivas, que estão sentindo... Aí falam assim, não, mas não é por causa da quarentena, porque esse sentimento, na verdade, sempre esteve dentro de mim. Essa dor de não me sentir compreendida. Essa dor de achar que eu não posso contar com ninguém. Entendeu? Então, são dores muito recorrentes. Só que a gente tem que tomar cuidado, Felipe, para dar esses exemplos e falar de dores. Por quê? Porque muitas vezes as dores elas são descritas no nível comportamento, né? Perfeito. Então, entre as minhas formações, eu também tenho formações em PNL sistêmica,
E aí existe uma coisa chamada pirâmide de níveis lógicos, que vai falar para você que os ambientes que você frequenta e os comportamentos que você tem, eles são rasos. É a superfície, né? A ponta do iceberg. E o mergulho que a gente precisa fazer é, por trás daquele comportamento, tem um sistema de crenças, tem um sistema cognitivo, consciente e inconsciente, que são as estratégias. Por trás daquelas estratégias, eu tenho o meu sistema de crenças. No que eu acredito? De repente, se eu acredito que eu não tenho valor, eu não vou conseguir me recolocar nessa mudança profissional que está acontecendo agora. Se eu acredito que eu não tenho valor, eu fui demitida e para mim a minha vida acabou porque estamos em quarentena e ninguém vai me contratar. Ou eu Entendeu? não vou, né, trazendo um pouquinho para minha área também, eu não vou me sentir confortável na hora de fazer uma live como essa, ou de subir num palco, ou de tirar um projeto meu do papel. Essa é uma das bases também, né, do que eu trabalho no Fluxo. Esse sistema de crenças, é muito profundo isso. Uau, né? Por que muitas vezes, né, se a maioria das pessoas que chega até mim não tem nem ideia por que sentem tanto desconforto, né? Por que esse bloqueio é tão grande? Quando começa a fazer um trabalho de aprofundar, a gente começa a chegar nesses lugares aí, né? Porque para que o resultado seja mais verdadeiro, mais consistente, mais definitivo, né? E é isso que a Sil falou, é uma jornada. Eu tenho falado cada vez mais isso para os meus alunos e nas lives que eu faço. Se alguém te promete uma cura para todas as suas questões, abra muito o olho, né, Sil? Porque não é assim, é uma jornada que, na minha percepção, e eu acredito muito que a Sil acredite nisso também, vai ser assim até o nosso último instante. Faz parte da nossa existência aqui, a gente fazer esse trabalho de evolução constante. A forma que a gente vai passar por ele, né, Sil? Tem momentos um pouco mais doídos, um pouco mais leves, mas a forma que a gente vai passar por ele que vai determinar muito a qualidade da nossa vida. Mas é um processo constante. Felipe, semana passada, eu recebi uma ligação de uma cliente falando assim: ai, Silvia, eu já fiz uma constelação, mas eu acho que talvez esteja na hora de eu fazer outra. Aí eu fiquei pensando, né, com a minha criança interna, pensando assim, gente, que engraçado, porque eu já fiz mais de 500 constelações, eu como cliente, né? Inclusive, eu me tornei terapeuta porque eu experimentei a primeira vez como cliente, achei aquilo tão incrível que eu falei assim, agora eu preciso de um intensivão disso. E Maravilhoso. aí eu fui fazendo os cursos e as formações, porque no curso e na formação você acaba experimentando exatamente o intensivão disso. Então, por isso que eu vou nessa busca, né? Que eu me reconheço como uma buscadora. E aí é muito interessante, porque é um processo contínuo. Assim, independente da religião de cada um, independente do sistema de crenças de cada um, o que eu acredito? Que a gente não está aqui à toa. A gente não está aqui por acaso. A gente está aqui para aprender e desenvolver alguma coisa, né? Então, isso começa lá na gestação, para depois vir para a nossa infância. Então, quando a gente fala do resgate da criança, não é só a criança de 2, 3 anos, é a criança daquele feto. Porque, graças a Deus, já tem evidências, estão aprofundando os estudos que comprovam que o feto sente. Então, por exemplo, vamos supor que a minha memória de infância, eu sempre fui uma criança muito amada, muito querida e tudo. Só que quando a minha mãe descobriu que estava grávida, ela pode ter levado aquele susto assim, Então, meu Deus, e vou agora? compartilhar uma experiência minha aqui. Quando um dos processos muito bonitos que eu fiz de autoconhecimento, já fiz alguns também, alguns, e um deles, um dos mais profundos que eu já fiz, eu fiz a técnica do renascimento, né, que é muito poderosa, e lá eu acessei aos 3 meses de idade, mais ou menos, aos 3 meses de gestação da minha mãe, um medo muito grande. Sabe? É uma sensação muito forte de medo. E eu senti aquilo muito forte em mim, e aí eu fui conversar com a minha mãe. Era uma sensação de medo de não dar conta, sabe? De o que vem por aí. E aí, depois, quando eu voltei, eu tive uma conversa, eu acho que uma das conversas mais bonitas com meu pai e com a minha mãe, assim, foi lindo demais. Foi lindo demais. Logo que eu voltei do processo, eu falei, aí compartilhei com eles. Eu falei, olha, mãe, pai, eu tive uma experiência assim, assado. Contei todos os detalhes. Aí minha mãe foi tão bonita assim. Falei, mãe, eu senti que você tinha muito medo de não dar conta, de não ser uma boa mãe. Mais um, eu sou o segundo filho, Um segundo filho, mais um.
A gente não tinha uma condição financeira tão boa na época. Tipo, opa, será que vai dar conta? Será que vai ter para ele? Será que não vai ter? Um segundo, mais um, como é que é? Será que eu vou... Imagina, minha mãe, não é que ela foi mãe tão cedo, mas era mais cedo do que geralmente se é hoje. E aí, né, como que vai ser essa vida desse novo ser? Tudo isso. E aí foi muito lindo que ela virou para mim e falou assim, ela falou para mim, ah, meu filho, agora você sabe o que a mamãe sentiu e o que é ser mãe. Uau, foi um portal, assim, porque a vida inteira eu escutei a minha mãe também dizendo que eu nunca ia saber o que é ser mãe. Porque é uma... Aí, ah, aí, Felipe, a gente entra naquele ponto, porque assim, a ciência não consegue comprovar esses trabalhos sistêmicos, esses trabalhos de expansão da consciência. O trabalho que a gente faz, a ciência não consegue comprovar. Por quê? Porque tem tanta peculiaridade que não dá para experimentar isso com um experimento científico. Mas olha o feedback que você teve da sua mãe. E aí, olha o mais incrível, que é o que eu costumo falar para todo mundo que eu atendo. A gente não consegue mudar o outro, mas quando a gente muda, o outro muda inevitavelmente. Então você mudou o discurso da sua mãe através de uma mudança sua. Então você cresceu ouvindo a sua mãe falar que você não ia saber o que é ser mãe e de repente você experimentou uma transformação interna tão profunda que o discurso da sua mãe mudou. E eu experimentei isso, tenho vários exemplos disso na relação com a minha mãe também, entende? Então, muito... algumas pessoas me procuram, eu quero constelar a minha sogra porque ela inferniza a minha vida e a vida do meu marido. Não, olha para você primeiro. Olha que informação aquela sogra está trazendo. Por que entre tantas sogras no mundo você atraiu justamente ela, né, para sua vida? Isso é Então, muito olha para fantástico. dentro, porque a única saída é para dentro mesmo. Se a gente não mergulhar, a gente não vai para lugar nenhum. Essa percepção que a Sil trouxe, gente, se você quiser até repetir, né, Sil, porque isso é de uma profundidade. Tipo, por que com tantas sogras no mundo, né, se você tem uma Entre questão com a tantas sua sogra, pessoas no mundo. por que atrai essa sogra, esse marido, esse filho? Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre isso, então. Porque eu faço a pergunta e eu mesma respondo, né? Aquelas pessoas que agora passaram pelo fluxo e agora falam, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Tá Gente, tudo eu tive a lindo. honra de ter a Sil como minha aluna, tá? Ela já era essa profissional incrível, e aí eu tive a honra de ter ela como minha aluna no Fluxo para trabalhar uns bloqueiozinhos de comunicação, né, Sil? E aí este ser aí agora é maravilhoso. Aluna e mentorada nesse processo que agora também meus vídeos finalmente vão vir, porque a pessoa travou de uma tal forma, né, que ficou lá enrolando com os vídeos, mas estão prontíssimos, já estão entrando no ar, então em breve vocês vão ver aí circulando pelo Instagram Maravilhosa. esses vídeos incríveis. O que acontece? A pergunta é por que entre tantas pessoas no mundo eu atraí justamente aquela? Para ser a minha vizinha, para ser, sei lá, o meu chefe, para ser a minha sogra, para ser o meu ex-marido, entendeu? Porque também tem muito conflito de relacionamento de ex-marido, mas entre tantas pessoas no mundo, por que você atraiu justamente aquela pessoa? Porque tudo parte de um princípio simples e profundo, chamado intenção positiva. Uma pessoa não vem na sua vida ao acaso. Ela vem na sua vida com uma intenção positiva. Uma dor não acontece com você por acaso. Ela acontece com você com uma intenção positiva. Ela está desenvolvendo alguma coisa que precisa ser vista, acolhida e trabalhada. Por isso que, como você bem falou no início da live, assusta, as pessoas ficam assustadas falando da criança interior ferida, como se, não quero olhar para isso, eu não quero olhar para a dor, quero olhar para a alegria, alegria, alegria. Alegria, 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 na maior parte das vezes, ela pode ser muito superficial, muito falsa, entendeu? E aí você não sustenta naquilo, você precisa olhar para dentro e profundamente na sua essência para você poder experimentar essa alegria genuína, alegria natural. Quando você valida que aquela dor teve uma intenção positiva, você faz as pazes com a sua história, você faz as pazes com o seu passado. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é feita de eventos acoplados a emoções. Por que a gente fala que a gente pode mudar o passado? Porque o evento a gente não consegue mudar.
Mas a emoção que está acoplada àquele evento, a gente consegue transformar. E quando a gente transforma aquela emoção acoplada do evento, a gente ressignifica a percepção do evento e a gente se libera. É muito poderoso isso, né, Sil? Se você quiser dar um exemplo, né? Eu posso dar alguns também, mas se você quiser dar algum Vou dar exemplo, o meu exemplo pessoal, um dos mais fortes, que foi o exemplo que praticamente me trouxe para esse trabalho, para essa atividade, para essa missão. Porque eu passei 35 anos sem saber que isso existia. Quando eu descobri, tem uns 8 anos que eu conheci, que eu estou trabalhando com isso, enfim. Quando eu descobri, eu falei, cara, eu tenho que levar isso para o maior número de pessoas possível. Porque as pessoas precisam saber que isso é possível. As pessoas precisam saber que isso existe. Por exemplo, meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. E aí eu sou pisciana, enfim, eu sofri a morte do meu pai. E aí eu passei os outros 15 anos chorando. Quando alguém falava de pai, eu começava a chorar. Eu falava, ai, não, mas eu sou assim mesmo. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Falei, eu sou assim, eu sou emotiva, eu sou sensível. E aí eu chorava. E aí eu lembrava alguma coisa do meu pai, eu chorava. Aí chegava o Dia dos Pais, eu chorava. Chegava Natal, eu chorava. Via filme, eu chorava. Via comercial de televisão, eu chorava. E eu falava, mas gente, isso é super normal. Qualquer pessoa que tenha perdido o pai vai chorar. Até que eu fui fazer um trabalho terapêutico sistêmico chamado alinhamento energético. Foi a minha primeira formação. Hoje eu também sou professora de alinhamento energético. O que aconteceu quando eu fiz o meu alinhamento energético? Um casal de terapeutas que me atendeu, que nunca tinham me visto na vida, não sabiam nada da minha história. Eles usaram o sexto sentido, a intuição, né, para ler o meu campo e ver qual era aquela energia que eu estava carregando. O que eles descreveram e narraram nesse trabalho, Felipe? Exatamente, assim, com riqueza de detalhes, eles descreveram o enterro do meu pai. Uau. Que aquilo estava impregnado em mim. E aí, o que eu falo de mudar o passado? O meu pai não está vivo agora. Ele morreu, ele morreu. Só que o conteúdo emocional que eu carreguei durante esses mais de 15 anos comigo, com meu pai, pela morte do meu pai, ele foi completamente transformado. Hoje eu posso estar aqui falando, já falei morte do meu pai, sei lá, umas 5 vezes e nenhuma lágrima escorreu. Eu amo menos o meu pai por isso? Não. O amor dele, inclusive, o amor por ele aumentou. A admiração por ele aumentou. Só que agora, de um lugar amadurecido, não mais da criança ferida que se sentiu abandonada. Uau. Essa é a transformação que a gente experimenta na vida. É muito lindo isso, né, Sil? Todo mundo Fica claro? Muito, muito claro, muito claro. E é um processo, né, Sil? Tem que liberar esse conteúdo emocional, né, para todo mundo entender, né, se a Sil puder falar um pouquinho, esse campo, né, Sil, isso é tão importante, esse campo vibracional, energético, informacional que a gente tem ao nosso redor, para algumas pessoas, isso soa um pouco, meu Deus, o que é isso que ela está falando? Se você puder falar um pouquinho, porque é uma base desse trabalho de constelação, de leitura desse campo, né, do alinhamento energético também. O que é esse campo para as pessoas entenderem que é tão importante? Quando eu entendi isso, eu falei, uau, também. São muitos uaus, né? São muitos, são fichas caindo. E ainda quero fazer uma dinâmica com essa galera toda que está aí, porque assim, né? Eu não perco tempo. Eu já reuni meia dúzia de pessoas, vamos fazer uma dinâmica, vamos trabalhar. Porque, gente, ó, o tempo está passando, a gente precisa evoluir como humanidade. Exatamente. Quantos minutos você precisa para a dinâmica? Só para saber. Acho que uns 15, 20 minutos. Tá, então só vamos falar do que é o campo e a gente Vamos falar o que é o campo e a gente faz a dinâmica, exatamente. O que é o campo? Não vamos perder essa oportunidade, né, gente? De fazer uma dinâmica com a Sil, pelo amor de Deus. A agenda dessa mulher, vocês não têm ideia de vocês conseguirem um atendimento com ela, né? Tá corrido mesmo, tá corrido. Mas, ó, eu tô começando a fazer movimentos online justamente para poder atender o maior número de pessoas. Vem aí, vou falar aqui de primeira mão, antes de falar o que é o campo, vou falar de primeira mão. Vem aí o lançamento para a gente trabalhar nossa criança ferida em outubro, para a gente reverenciar o mês das crianças, né? Então, que tal você fazer as pazes com a sua criança justamente no mês das crianças e passar o dia das crianças mais livre?
Você E vai aí, fazer um workshop, né, Sil, de criança interior, né? vou fazer um workshop de resgate da criança interior para a gente ir lá, conversar com ela, pegar ela no Uau, colo e trazer, curar todas as feridas para a gente poder uh, que lindo. experimentar Ó, uma vida gente, mais leve. vai perguntar lá pra Sil no Para quem direct está dela. aqui, para quem tá aqui, me manda mensagem porque vocês entram na lista VIP com desconto. É isso Olha! aí. Quem acompanha meu trabalho, quem me prestigia, tem essas prerrogativas. Afinal de contas, já estamos juntas. Olha, Maravilhosa. vamos lá, falar o que é o campo. Eu já estava É... fechando o olho para fazer a dinâmica. vamos falar o que é o campo primeiro. Assim, de forma simples. Quando eu chego, eu não chego só ao meu corpo físico. Eu chego emanando um monte de coisa, um monte de energia. Entendeu? Por quê? Porque eu sou um campo eletromagnético. Ah, Silvia, eu não acredito nisso. Olha, você está me vendo numa live através de um Wi-Fi. Não tem cabo nenhum aqui, não tem matéria aqui, tem energias eletromagnéticas. Então, é, não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Se eu falar para você, Felipe, eu não acredito na lei da gravidade, nem por isso a lei da gravidade vai deixar de intervir na minha vida, no meu dia a dia. Então, não depende de acreditar ou não acreditar, tá? O que que acontece? Quando eu chego, eu tenho um campo eletromagnético junto comigo. Então, algumas pessoas já chegaram, provavelmente todo mundo que está aqui já experimentou a sensação de chegar num lugar e sentir um desconforto. O que que é aquilo? É um campo eletromagnético mandando informações, trocando informações com o outro e causando ruído. Ou então aquela história assim, ai, não gostei daquela pessoa. O pessoal das religiões de matrizes africanas fala assim, meu santo não bateu, né? O que é o santo não bateu? Independente da crença religiosa de cada um, que eu respeito com amor no coração a todas as religiões, o que é o santo não bateu? Tem ali um ruído, né? Sabe aquela, para os mais velhos, né? Estação de rádio, quando fica fora Aham. de sintonia? É aquele ruído que vai acontecendo, aquele ruído gera um desconforto na relação. Assim como a gente não gostava de ouvir o rádio fora da estação certa, porque gerava um desconforto no ouvido. E é isso. Esse ruído, ele traz informação. Então, por exemplo, Felipe, eu costumo falar, eu não acredito em sexto sentido, eu não acredito em intuição. Não acredito... Sexto sentido é só mais um sentido de vários sentidos que a gente tem. Então, por exemplo, se eu pego uma radiografia para eu ver, tá, a radiografia tá ali. É algo físico, eu posso ver, eu tenho olhos, eu enxergo, não sou cega. Que informação que eu tiro dali? Eu, Silvia, nenhuma, porque ali para mim aquilo é um borrão. Agora, quem estudou, quem se dedicou a horas de treinamento para esse sentido da visão, colher informações daquela radiografia, daquela ultrassonografia. Gente, falando de mães, né? Como é que um médico, uma ultrassonografia vai dizer que aquele borrão é um menino ou uma menina? Que coisa mais doida. Eu fico, cadê? Tô vendo? Não, não tô vendo nada, não tô entendendo nada. Entendeu? Mas Porque o alguém trabalho de leitura de treinou. campo é a mesma coisa, né? O trabalho de leitura de campo é a mesma coisa. Se você, qualquer pessoa, não são pessoas especiais, não são pessoas iluminadas, seres diferentes. Gente, eu sou aqui, carne e osso, cheio de qualidades e também defeitos, e tá tudo bem, e a gente vai se trabalhando, por isso esse trabalho é contínuo. Agora, por que que eu tenho esse canal sensitivo desenvolvido? Porque está exercitado. É igual músculo em academia, né? Eu não sou a marombeira, eu não sou a fiel escudeira de academia, mas se você exercitar um músculo, aquele músculo vai estar fortalecido, vai estar mais trabalhado, diferente de quem não exercitou. Então, a Maravilhoso. regra é a mesma para tudo. Fica mais claro isso, essa história de Super. campo? E esse campo traz muita informação, né, Sil, para todo mundo Para quem entender. treinou e quem Para sabe quem ler, treinou. consegue captar essa informação. Para quem não treinou e não consegue ler, experimenta a informação, mas não sabe, fica na inconsciência e se debatendo. Entendeu? Maravilhosa. Sil, vamos para a nossa dinâmica, então? Bora lá! Alguém quer dinâmica aí, gente? Ou vocês estão fugindo de dinâmica? Eu, durante um tempo, já fugi de dinâmica também. Eu entendo o que é isso. Mas agora, tudo para mim é dinâmica, então vamos lá trabalhar e expandir essa consciência. Eu Amém. vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável. Pode ser sentado, deitado, da forma que for, mas quem estiver sentadinho, de preferência, colocar os 2 pés no chão e fechar os olhos.
Faz uma respiração profunda. Vai relaxando o corpo, mente, pensamento. Vamos deixando as mensagenzinhas aqui para depois e vamos concentrando. Eu quero que você traga atenção para o seu corpo, que você sinta o seu corpo pesando sobre esse lugar que você está sentada ou deitada. Sinta o peso das suas mãos, dos seus braços. Sinta o peso do seu corpo. Sinta o contato dos seus pés com o chão. Respira profundamente. E se eu falasse para você que existe uma força maior, uma força invisível, que acompanha você 24 horas por dia? E se eu falasse para você que essa força, ela não se importa se você está triste, se você está alegre, se você está gordo, se você está magro. Ela está sempre te convidando para ficar pertinho. Ela está sempre te convidando para sentir essa conexão. Se eu te falasse que essa força está com você e também com todas as outras pessoas, todos os outros seres, sem distinção de cor, de raça, de gênero, de religião, de credo. Respira profundamente. E se você me falar que você não acredita nessa força, eu vou te dizer que essa força existe. Ela tem nome. E mais, ainda é cientificamente comprovada. Essa força é chamada Lei da Gravidade. Ela te acompanha onde quer que você vá. Ela te acompanha o que quer que você faça. O que quer que você sinta. Ela está 24/7 com você. E ela está te puxando para o núcleo da Terra. Núcleo da Terra, também chamado de Gaia, da Grande Mãe. Essa é uma força que traz uma conexão profunda entre você e o coração da Mãe Terra. Se eu tivesse que dar um nome alternativo para essa força, eu chamaria de amor incondicional. Respira profundamente e faz contato com essa energia de amor incondicional que acompanha você o tempo inteiro, te convidando a lembrar que estamos todos conectados e todos atraídos em direção ao núcleo da Terra. E aí você vai intencionando deixar a sua energia ser levada para o núcleo da Terra, como se você estivesse voltando na linha da vida e voltando para aquele momento onde você está dentro do útero da sua mãe. Nesse momento você vai estar dentro do útero da Grande Mãe, da Mãe Terra. Respira profundamente e fazendo contato com esse sentimento, com esse acolhimento, com essa proteção que só um útero consegue oferecer. Eu quero que você se pergunte: quem sou eu? Respira profundamente e vai mergulhando cada vez mais fundo nessa pergunta. Quem sou eu? E aí você vai se despindo de rótulos, de etiquetas e vai mergulhando cada vez mais fundo. Abre mão de responder a sua profissão, abre mão de responder a sua idade, abre mão de responder o seu nome.
e vai mergulhando cada vez mais profundamente. Quem é você? Quem é você? De repente, seus pensamentos podem passar pela criança que você foi, pelo pai, mãe que você é, ou que você quer ser. E você vai mergulhando cada vez mais fundo. E vai se perguntando: quem sou eu? E você vai se nutrindo de todo esse acolhimento da grande mãe, da grande Gaia. E você vai percebendo que sim, você pode dizer que você é a luz. Sim, você pode reconhecer que você é um ser divino. Sim, você pode reconhecer que você é parte de um sistema complexo e extremamente integrado. Sim, você é uma parte importante para que esse sistema mantenha o seu equilíbrio. Se você não fosse importante, você não estaria aqui. Respira profundamente. E você vai dizendo sim para você. Sim para o seu alto valor. Sim para a vida. Sim para o seu propósito, mesmo que você não saiba qual é. Propósito é algo em construção. É algo que vai sendo revelado para você a cada vez que você diz sim para você. Então você vai repetindo sim. Sim. Enche o seu coração de ar, de oxigênio. E aí dá um grande sim. Sim. E vai lentamente trazendo atenção para os seus pés e pernas, mãos e braços. Fazendo leves movimentos com seu corpo, com a sua coluna, pescoço, alongando, espreguiçando, até você estar disponível, disposto a abrir os olhos, a se reconectar com aqui e agora, sentindo como está sua vibração. Quem conseguiu dar sim para você, para si mesmo, posta aqui um sim para a gente saber como foi para vocês. Que lindo, Sil. Essa meditação, essa condução, ela foi inspirada pelo Dragon Dreaming. Dragon Dreaming é uma técnica, não sei se vocês conhecem, não vai dar tempo da gente explicar aqui agora, mas é desenvolvida pelo John Croft, também em constante criação, para a gente colocar projetos, né, da vida a projetos de uma forma mais ativa. E o que eu acho interessante é que o Dragon Dreaming é dançando com os dragões, e dançando com os dragões tem tudo a ver com a nossa criança interior, né? Que lindo. Isso é muito lindo. Eu escuto muito essa pergunta, né, do meu aluno, da minha aluna. Agora há pouco, antes de eu entrar na live, uma pessoa não por acaso me perguntou sobre isso, se eu trabalhava a propósito no meu curso, né? E é lindo isso que você trouxe. Na minha percepção é muito isso. O propósito, ele é, além de ser completamente algo em construção, hoje eu tenho plena convicção disso também, que ele está muito ligado aos sims que a gente vai dando, né? E ele vai sendo revelado para a gente aos poucos. Ele vai sendo mostrado para a gente aos poucos, à medida que a gente vai dando cada vez mais um passinho, né? Então é porque a gente quer, né, Sil? E a gente quer algo pronto da prateleira do supermercado ali, né? Que eu vou lá e pego
E isso tem a ver, desculpa te interromper, Felipe, mas isso tem a ver com uma mensagem que eu vi aqui que passou, que eu não consigo acompanhar muitas mensagens, mas alguém falou, eu não consegui me conectar. Você pode, assim como qualquer outra pessoa pode, mas não tem algo pronto que você pegue na prateleira. A gente fez um trabalho de menos de 10 minutos. E talvez para você fazer esse trabalho, você precise de um facilitador para te ajudar nessa jornada. E tá tudo bem, porque no início, às vezes, não é fácil mesmo. A gente tem bloqueios, dificuldades. Imagina, Felipe, eu fui diagnosticada com TDAH, hiperatividade e como chama? Já até esqueci o nome. Transtorno de déficit de atenção. Déficit de atenção e hiperatividade. Teoricamente, não poderia meditar, não teria essa tranquilidade. Hoje em dia não só tenho, como ainda conduzo e facilito processos individuais e em grupo, entendeu? Então, cuidado com esses rótulos que a gente se autoimpõe, mesmo que seja outra pessoa dizendo pra gente, porque a gente só aceita quando a gente se autoimpõe aquele rótulo, né? Então não tem nada pronto na prateleira, isso é um processo em construção e a gente só precisa de disponibilidade. Gerar esse movimento, né, minha querida? Silzinha, que alegria te receber aqui, eu tinha certeza que seria incrível, sempre é um presente te ouvir, você é de uma competência, de uma abundância, no melhor sentido dessa palavra, assim, é uma honra te ter no meu círculo de amizade, de pessoas com as quais eu compartilho essa missão de vida. Tenho certeza que ajudou muita gente aqui. E é um movimento, né, para todos nós, para todo mundo que acompanhou essa live. Né? Para alguns esse é um primeiro movimento, para alguns já é mais um movimento. Mas escutem a sua alma, né? Se isso te pegou em algum lugar aqui, você que está assistindo, quem sabe tem um convite aí para vocês continuarem essa busca. A Sil tem processos terapêuticos, eu tenho processos terapêuticos, cada um na sua linha para trabalhar objetivos complementares, esse movimento de olhar para a gente, para ter mais qualidade nas suas interações, na sua vida. Então, é um movimento mesmo. Cada um entende se vai dar esse passo ou não. Vão lá conversar com a Sil, passem a seguir ela, tem o workshop dela, se vocês quiserem aprofundar esse trabalho da criança interior, e comigo também, que senti esse chamado de vir para o fluxo. A gente faz um trabalho muito especial, sempre de dentro para fora também, porque tanto eu quanto a Sil, a gente não acredita em algo da prateleira do supermercado. Né? É muito mais profundo do que a gente imagina, e para que o resultado seja de fato verdadeiro, consistente e significativo nas nossas vidas. Então, muita gratidão, minha querida, mais uma vez por essa live tão especial. Gratidão a todo mundo que esteve com a gente aqui. Eu que agradeço muito a oportunidade. Um beijo grande para você, um beijo grande para todos que acompanharam a gente aqui. Perguntaram se a live vai ficar salva, acredito que sim. Se quiserem ouvir de novo e repetindo esse processo, é bem interessante poder, depois que você faz a primeira vez, né, você poder se entregar para essa repetição, tá? Amada. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ter dito sim para você e para esse propósito que está em constante transformação. Te admiro demais, Felipe, de coração. Também, estamos juntos sempre. Um beijo para todo mundo. Beijo enorme, tchau, tchau, beijos.